Bom, seja bem-vindo ao canal do Pastor Rafael Rocha e Teologia. No vídeo de hoje será um vídeo resposta contra o vídeo do Antônio Miranda, que acabou fazendo uma interpretação equivocada e uma falsa exegese de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Obviamente, nós estaremos tratando hoje sobre esse texto, porque não somente ele fez uma exegese incorreta do texto de Gênesis 1:1, como também fez uma interpretação equivocada do contexto histórico como pano de fundo para o texto de Gênesis 1:1. Estarei abordando hoje sobre Bereshit Perek Aleph Aleph, e nós estaremos tratando da seguinte forma: Bereshit Barach Elohim et Hashamai ve'et Haaretz ve'Haaretz hayetah tohu vavohu. É esse texto que nós estaremos abordando. Bom, pessoal, primeiro nós temos aqui uma preposição, né, que é a preposição beit, e nós temos o substantivo comum feminino singular construto, tá? Nós temos aqui no construto. Então, essa preposição beit, ela segundo se vê no manuscrito do Pentateuco Samaritano, ela na verdade está barashit. Aqui não está uma preposição, mas no Pentateuco Samaritano está um artigo no princípio. E para ficar no princípio, como está em inúmeras traduções em português, deveria ficar barashit. Mas somente tem um problema. No manuscrito de Qumran, no Códex de Alepo, no Códex de Leningrado e na Septuaginta, nós temos aqui, né, uma preposição e não um artigo. E fica em princípio. É uma preposição proclítica, porque ela não pode se separar do substantivo, e é uma preposição que também tem um valor numérico de 2, ou seja, em um segundo princípio. Em segundo princípio criou Elohim, né? Os céus e a terra. Então nós temos aqui essa nuance do hebraico, uma coisa interessante, que também no Bereshit, nós temos aqui nesse prefixo 3 consoantes, o beit, o resh e o aleph, que é, na verdade, as mesmas consoantes que formam o verbo bara, formado pela consoante beit, resh e aleph. Ou seja, nós temos aqui um substantivo deverbal, um substantivo que tem no seu prefixo uma origem baseada na sua raiz verbal. Então também nós temos aqui um substantivo que serve também como advérbio temporal. Nós temos aqui um substantivo como advérbio de tempo. É por isso que também essa preposição ele tem um sentido de partícula temporal. Ou então uma segunda tradução também é possível. Nós podemos traduzir assim: quando Deus criou os céus e a terra. Então essa aqui é a segunda possibilidade de tradução. E a gente dando continuidade, nós temos aqui também o verbo bara, que é o verbo do tronco kal, é o verbo que na verdade está na voz ativa, descrevendo que o sujeito Elohim está praticando a ação de criar os céus e a terra. Uma coisa interessante também, que é o verbo que está na ação perfeita. No hebraico nós não temos passado, presente e futuro, mas nós temos ações com aspectos temporais. Ou seja, nós temos aqui um verbo que tem a ação de Deus, que Deus praticou dentro do processo do tempo, né? A criação dos céus e da terra. Nós também temos aqui o et, que é uma preposição de indicador de objeto. Nós temos um artigo definido, ha-shamai, e o substantivo shamai também é um substantivo comum, masculino, plural, absoluto, Hashamai, e esse artigo é et, os céus, porque não existe artigo indefinido no hebraico. No hebraico não tem uma, uns, umas. Nós também temos uma conjunção, né? Vav, ve'et, haaretz. Nós temos uma condição mais um indicador de objeto direto com o artigo ha e o substantivo feminino singular absoluto, e que tem uma terminação com tsad e sofi, e é um substantivo feminino irregular. E aqui nós temos essa questão. Uma coisa interessante também é que esta preposição et, ela se torna para esse verbo o que é chamado de adjunto adverbial.
essa preposição se torna um adjunto adverbial. Então, onde é que você encontrou isso, professor Rafael? Você pode encontrar na obra de Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, em Fundamentos para Exegese, Manual de Sintaxe do Antigo Testamento, na página 24, você vai ver que essa preposição et, ele tem muito mais do que simplesmente função de indicador de objeto direto, mas ele tem uma função de adjunto adverbial, que era o que nós consideraríamos em português, em língua portuguesa, ou um advérbio também. Embora também nós tivéssemos no substantivo reshit ou bereshit, também um advérbio de tempo. Analisando do ponto de vista da morfologia e da sintaxe, porque nós estamos fazendo aqui uma avaliação morfológica sintática, analisando exegeticamente toda a construção de Gênesis capítulo 1, e nós também vamos dar continuidade. Nós temos aqui o versículo de número 2, que também diz assim: Verhaaretz, Raietá, Torro, Vavorro. Nós também temos aqui a conjunção. Essa conjunção, ela tem algo interessante, tá? Ela é uma conjunção, na verdade, que tem o sentido de conjunção coordenativa. Por que coordenativa? Porque ela está ligando esta frase, essa frase do aspecto sintático, ela está ligando esta frase com a segunda frase. Ela está ligando a primeira oração, tá? Porque nós temos um verbo, e onde tivermos um verbo nós temos uma oração, e nós estamos agora ligando esta primeira oração com esta segunda oração, que é raietá, ou seja, era, estava. Então nós temos aqui essa conjunção coordenativa, que além de ligar a primeira construção sintática com a segunda construção sintática, a primeira oração com a segunda, nós também estamos aqui ligando morfologicamente o Verhaaretz com também Haaretz da primeira oração. Então ela na verdade está ligando. Então nós temos aqui o Veit, que é a conjunção, o VAV conjuntivo, né? E também ou a conjunção coordenativa, nós temos o artigo Ra, e nós temos de novo o substantivo Haaretz, que é o substantivo feminino irregular. Agora nós temos aqui um verbo, que é também o verbo Raietá. Por que Raietá? Nós temos aqui um Shevá com Yud, mas o que precede o Shevá é um Kamatz Gadol, que é uma vogal longa, e obviamente faz com que esse Shevá se torne um Shevá Na, um Shevá vocálico. Beleza? Então nós temos aqui Verhaaretz, Raietá, o substantivo torro, sem forma, torro, vavorro, vazio, desabitado, deserto, beleza? Então aqui nós temos aqui toda aquela questão da construção morfológica sintática de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Uma outra coisa que eu queria dizer é que lá no vídeo do professor, que não é professor, né? Ele disse que está aprendendo hebraico, Antônio Miranda, ele disse lá no seu vídeo de 3 minutos e 3 segundos, abre aspas, ele afirmou, segundo que os hebraístas, ele disse, abre aspas, em um dos princípios criou Deus os céus e a terra, fecha aspas. Ou seja, ele colocou no plural um substantivo que em língua hebraica está no singular. Bereshit é um substantivo, tá, feminino, singular, construto, tá, da ideia de construto também. Ele pode tanto estar na forma absoluta, né, também como no construto. Uma outra coisa interessante é que o bara, ele faz com que o substantivo Elohim, que é o substantivo comum, masculino plural, porque tem terminação Hirik Yud Men, plural, seja traduzido no singular, porque o verbo está no singular, então o substantivo plural tem que ser traduzido no singular. Obviamente também, tá, que a preposição, ela é uma preposição que faz com que, de fato, tanto ela indica que o substantivo seja feminino, como também a questão do substantivo reshit também esteja no singular, beleza? Nós temos dentro do reshit uma construção, caso você não saiba, mas os verbos, eles são avaliados, e os substantivos, com uma construção a partir de uma raiz, de um radical, que na verdade é o Rosh, Aleph e Shin. O Rosh, o Aleph e o Shin
faz com que de fato surjam a palavra, o Resh Aleph Shin, perdão, o Resh Aleph Shin, faz com que surja a palavra Rosh, beleza? Então, houve um segundo cabeça, porque a preposição Beit tem um valor numérico de 2, houve o segundo cabeça na criação com Elohim, tá? Houve um segundo cabeça na criação com Elohim. E se você pega lá o texto de Colossenses 1,18, você vai descobrir quem é o cabeça da criação com Elohim, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui a gente analisa essa questão. Eu acho que o Antônio Miranda, ele deveria, no mínimo, explicar essa questão da preposição Beit. A preposição Beit, na verdade, ela deve estar em, por, beleza? E com, em, por e com, beleza? Essa aqui é analisando. Em princípio, por princípio, com o princípio, ou seja, com o substantivo, que também se torna um substantivo de advérbio de tempo. Criou Elohim os céus e a terra. Essa aqui é uma questão que deve ser avaliada. Nós temos outras preposições, né? Nós temos a preposição que, né? Que temos outra preposição aqui que nós deveríamos avaliar, né? É a preposição que, e também nós temos aqui uma preposição que é a preposição, essa outra preposição aqui, que nós deveríamos avaliar ela com cautela, beleza? Lê. B, que, lê. Cada uma dessas preposições, obviamente, dessas duas, são diferentes da preposição B, em, por, com. Então, nós estamos aqui fazendo uma avaliação com mais calma, tranquilo, sobre essa questão da análise morfológica. Então, essa tradução que ele propôs, não disse quem são os hebraístas, tá? Não disse quem são os hebraístas que defendem uma possível tradução que em um dos princípios criou os céus e a terra. Ele não conhece a língua hebraica, de fato ele fez uma exegese equivocada, deturpando a tradução, porque ele, na verdade, pegou um substantivo no singular e quis traduzir para o plural. Isso não existe, tá? Uma outra coisa interessante é que no vídeo dele de 6 minutos e 9 segundos, ele fala que esse texto estava, que foi escrito, estava sendo narrado pelo autor do livro, do Gênesis, se tratava de uma região habitada pelo autor, e que também essa região era uma região habitada. Ele comete uma gafe porque justamente do versículo 1 para o 12 nós temos uma conexão, que é a conjunção, que na verdade a gente chama de conjunção aditiva, né? Conjunção aditiva de conexão. Ou seja, nós temos aqui o Verhaaretz, que esse Verhaaretz e a terra, que é a mesma terra do versículo 1. Estava, era, nós temos aqui um verbo também de novo no tronco kal, que é o verbo na voz ativa, dizendo que o Elohim também praticou ação, tá? Ação dentro do processo do tempo do Reshit. Ele praticou a ação, porque o verbo está no perfeito, ação perfeita, é quando a ação já foi concluída no hebraico, beleza? Verhaaretz haetá tohu vavohu, e a terra estava, e a terra era aqui, ó, no versículo 1, sem forma, vazia, né? Torro, sem forma e vazia, deshabitada. Pois o substantivo vavorro, ele dá essa ideia de um lugar desabitado, deserto, desolado. E você pegar o entendimento do perito em língua hebraica, né? Perito na área da linguística, doutor em linguística, doutor Edson de Faria Francisco, ele traduz como vavor, como vacuidade, algo profundamente desabitado. Então o autor não estava tratando de um lugar habitado por ele ou por qualquer outra pessoa. Então nós temos aqui essa análise sintática. Uma outra questão para corroborar o que eu tenho dito aqui é praticamente a obra de judeus ortodoxos chamado Rumash. Nós temos aqui uma obra com um comentário do Rabino Rashi, Targum de Onkelos, comentários rabínicos e clássicos, e também temos a obra dentro dele de Reb de Lubavitch, né? E ele diz uma coisa nas faíscas do pensamento rabínico dos judeus racídicos, chamado faíscas de Hassidut,
diz: no princípio a terra estava totalmente desolada, ou seja, a terra não estava habitada pelo autor, conforme ele acabou dizendo lá no seu livro. O plano de Deus era que uma morada seja feita para ele nos mundos inferiores, ou seja, ele estava criando mundos inferiores para que de fato ele pudesse habitar. Assim o mundo começou em absoluta desolação. Bereshit barach Elohim et Hashamai veit haaretz. O mundo começou no estado de perfeita desolação, no nível mais baixo de toda a existência, a qual então foram acrescidas a luz, segundo descreve, as faíscas de Hassidut. A luz você percebe lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Vaiomer Elohim, e disse Deus, e erri or, haja luz. Vai erri or, e houve luz. Então nós temos aqui essa construção. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de falar é sobre essa tradução que é feita a partir desse substantivo céus e desse substantivo feminino irregular terra, né? Bereshit barach Elohim et Hashamai ve et haaretz. Essa construção aqui que é feita da criação dos céus, inclusive o Antônio Miranda falou que esses céus é água. Só que água, meu amigo, água no seu estado sólido, porque foi criado um universo ou as regiões espaciais, tá? E lá toda a água fica no seu estado sólido, porque tudo congela, e toda a água também pode ficar no seu estado gasoso. Então, simplesmente esse substantivo também está no plural, né? Et Hashamai, ou seja, é um substantivo também comum, tá? Em comum, masculino, plural, porque nós temos aqui um hirik yud men, plural absoluto também. E só que aqui a obra da Torá, na primeira página, comentando sobre a face das águas, beleza? Que é praticamente a associação do versículo 2 com o versículo 1, diz assim: Rash, o Rabino Rash, propõe que o primeiro versículo do Gênesis seja traduzido assim. Está aqui, ó, tá? No comentário rabínico da Torá. O Rabino Rash propõe que esse primeiro versículo, Bereshit barach Elohim et Hashamai ve et haaretz, seja traduzido assim: no princípio, ao criar Deus os céus e a terra era vã. Ou seja, ele na verdade une o versículo 1 com o versículo 2 justamente pela possibilidade dessa conjunção aditiva, com essa conjunção de sentido, né? Essa conjunção aditiva ou a conjunção também de função coordenativa, beleza? Então aqui nós temos essa questão. Você que de fato vai participar do nosso canal, por favor, se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações, deixe seu comentário, compartilhe o nosso like e vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui é um vídeo de resposta acerca dessas questões, que eu acredito que é um vídeo que também deveria ter sido feito dessa forma, beleza? Shalom a todos, até o próximo vídeo.